Olá, turmas do terceiro ano, professor presencial. Vamos então dar sequência à nossa aula 4.2, fazer uma revisão e depois corrigir as atividades. Estudante, vocês lembram que reduzir aí a quantidade de atividades para que vocês possam produzir mais, para que vocês possam fazer reflexões, porque filosofia também é pensar, né? Pensar, não vamos ficar no automático, no mecanizados, não. Vamos pensar, escrever, fazer discussões aí na sala de aula, professora que estão, a maioria dos professores que estão aí na sala de aula com vocês, temos até professores formados na filosofia, né? Aí de várias áreas, vocês podem, professores, nesse momento das atividades, deixar os alunos que eles possam também fazer indagações, fazerem perguntas. Caso teve dúvida, não tem problema. Mesmo que já esteja em outras aulas, eu posso estar respondendo as dúvidas dos estudantes. Certo? É só mandar lá no grupo que nós temos com todos os professores, que a gente pode estar retomando, não tem problema. Ah, mas aí já estamos na unidade 2, o professor Hélio responde. Não tem problema. Nós não podemos deixar os nossos alunos com dúvidas muito grandes. Filosofia, nós sabemos que é um componente complexo, porque a gente traz muita teoria, passamos aí pelos vários períodos históricos, dos pensadores, dos filósofos. Aí nos períodos históricos não é fácil compreender esses caras, que eles pensam muito, né? Eles ficam muito no mundo das ideias, e alguns pensamentos estão distantes de nós. Lá no período clássico, período medieval, período renascentista, eram outros comportamentos, outras eras, certo? Mas vamos chegar no contemporâneo, já estamos chegando. Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos revisar o que nós estudamos sobre o existencialismo. Nós estudamos, então, estamos seguindo aí com a antropologia filosófica, abordamos aí um pouco sobre a ciência contemporânea, que deve estar se perguntando o que nós, na atualidade, nos perguntamos. Com tanto avanço científico, com tanta ciência, com tanto estudo, com tantos dados, com tanta tecnologia digital, e ainda não conseguimos o quê? Resolver os problemas humanos, né? Ainda temos dúvida até o que é ser humano. Não é verdade, estudante? Então, para responder, não vai ser só uma área de conhecimento. A filosofia não consegue responder, a matemática não consegue responder, a sociologia não consegue responder, a psicologia não consegue responder tudo. Então, nós precisamos de todas as ciências para poder entender e resolver alguns problemas. Ou seja, em outras palavras, como não foi descoberto o significado do homem? O ser humano produz a si mesmo, mas também se perde de si. Então, Karl Marx, explicou que a natureza humana é aquilo que é identificável em cada indivíduo, diante desses aspectos. Porém, nós não somos iguais. Ele, por meio do materialismo histórico, ele explica que o homem é modificado pelo trabalho. Nós somos aquilo que o trabalho faz de nós. Ele não está errado, estudante, isso é verdade. Porque estudar faz sentido para quê? Será que é só para filosofar? Não. Para fazer também provas do Enem, para poder adquirir uma vaga na faculdade e estudar, para trabalhar. Então, o materialismo histórico tem ali suas significâncias, né? Para responder algumas questões que nós precisamos entender. E também abordamos sobre a filosofia da existência, já que a própria ciência não consegue responder o que é ser humano, as outras ciências. E a filosofia da existência busca responder algumas coisas, certo? Ou seja, segundo esses pensadores aqui, Heidegger e Paul Sartre é muito mais citado sobre essa corrente filosófica do existencialismo, que nós somos responsáveis pela nossa vida. Ou seja, como que começou as discussões aí dessa filosofia existencialista? Devido às grandes guerras mundiais, as grandes guerras na Europa, eles começaram a pensar, mas o que é ser
humano? Porque já que os humanos matam uns aos outros, né, de forma tão natural, ou seja, a filosofia procurou novos caminhos para pensar sobre a humanidade. Ou seja, desembocou, né, na corrente denominada existencialismo, desenvolvida, então, por meio do enfoque na vida humana, herdada no século XIX. Sartre, então, nascido em 1905, 1980, ele diz que, primeiro, existimos, né? Nascemos. Somos lançados onde? No mundo. Primeiro, lançado num núcleo familiar, que já é bem complexo. Né? Já nascemos numa família, né? Muitas vezes já com muitos problemas, pais separados, ou famílias conflituosas, né? Uma diversidade de cultura. Tem culturas que nós sabemos que é bem complexo, né? Ali aquela forma de vida. Então, já nascemos com nossos pais com uma realidade. E depois nós vamos o quê? Vamos ser alguma coisa na vida. Olha, ainda tem gente que escolhe não ser nada, viu, gente? Sinto muito, mas eu preciso dizer isso. Mas como assim, professora? Diante de todas as experiências que nós temos na vida, nós somos lançados no mundo e algumas pessoas escolhem não ser nada. Não escolhem uma profissão, não escolhem um meio de vida, ficam largados, jogados por aí, ou seja, não toma posse da sua vida. São pessoas com problemas psicológicos, é claro, precisam de tratamento. Entra no vício, na bebida, ou se matam, né? São pessoas que escolheram não ser nada. Então, precisa de ajuda. Nascemos sem essência e sem identidade. Ó, vamos adquirindo por meio das nossas convivências, né, humanas. Nós construímos nossas convivências sociais. Construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. Então, Sartre abandona a noção de natureza humana, que todos nós temos a mesma natureza, que seria também essa essência, né, comum a todos, para falar que nós somos o que somos devido à condição humana. E isso é muito verdade. Certo, queridos? Então, estudantes, é importante que vocês compreendam essas reflexões. Nós vamos falar de outras correntes filosóficas. Então, já nesse período moderno, pós-moderno, né, contemporâneo, que a ciência se expande com várias, né, áreas de conhecimento, a filosofia também traz novas correntes. E a primeira que eu apresento para vocês é essa, o existencialismo, devido à complexidade de compreender o que é ser humano nesse novo contexto social, né, moderno, pós-moderno, que rompe com os pensamentos medievais, por exemplo. Certo? Então, vamos para as atividades, vamos corrigir, vamos ver o que vocês fizeram. Vamos ver o que vocês fizeram aqui na atividade. Atividade 1. Organize um quadro comparativo com base nas aulas sobre o conceito de homem nos períodos antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Então, estudante, é interessante que vocês façam esse quadro, que pode ser aí no seu caderno, de lápis mesmo. Não precisa ser um quadro bem organizado, né? Pega uma régua, faz aí na linha do seu caderno, o caderno pode sair em paisagem, escreve lá os períodos, são 4 períodos que nós abordamos, e aí vamos entender nesses períodos o que os filósofos, os pensadores tinham como conceito de homem nesse período. Eu trouxe aqui uma referência para vocês, um padrão que vocês podem responder do que nós tiramos lá do texto. Pensadores, aqui no período antigo, eu trouxe que, segundo Platão e Pitágoras,
que o conceito de homem é que a alma espiritual, o homem é segunda dimensão espiritual e corpo. E Sócrates já dizia que o homem era a consciência. O conceito de homem era o quê? Era ter a consciência, sua própria verdade e com a verdade das coisas. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Né? E Aristóteles, nesse período antigo, né, tratando dos filósofos gregos clássicos, a alma informa o corpo. Então, ele aqui também entendia que a dimensão do homem era alma e corpo. E no período medieval, qual o pensamento sobre o pensamento dos filósofos período medieval sobre o homem, conceito de homem? Para Santo Agostinho, o homem é a imagem de Deus, uma visão cristã. Para Tomás de Aquino, o essencial do homem é o intelecto, porém, uma alma racional. O homem é uma alma racional. Então, Tomás de Aquino já estava aí mais à frente, né? Que o homem é essa alma, né? Racional. Porém, essa racionalidade tem a ver com a nossa condição cognitiva, psíquica também, né? Que é os pensamentos. No período moderno, que é o Renascimento, que já rompeu ali com o medieval, já está em transição das características da sociedade medieval, já para um novo período, que é o moderno. Segundo Copérnico, o homem é o centro do mundo. O eu pensamento do científico e o eu do domínio das técnicas. Então, já inicia aí a visão de ciência. Eu penso, logo, eu crio o quê? Ciência para dominar as técnicas, né? As técnicas científicas, que já são as tecnologias. E Descartes já diz que o pensamento, o eu, é o quê? O pensamento científico. O eu do domínio das técnicas. Então, esses dois aqui têm o mesmo pensamento. Né? Então, no período moderno, nós sabemos que é o início dos estudos científicos. E o contemporâneo? O contemporâneo já temos aí Karl Marx, que diz que a natureza humana são os aspectos biológico, anatômico, fisiológico e psicológico. Só que eu não coloquei aqui que também o homem é humanizado pelo trabalho. Né? Vocês podem acrescentar aí. Homem é humano ou humanizado, né? Pelo trabalho. Nós somos tudo isso aqui, porém nós não somos únicos só, e nem somos iguais, não temos uma natureza igual. Somos biológico, filosófico, fisiológico e psicológico, mas somos transformados pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Natureza, então, não há uma natureza única, o homem é transformado pela condição e, principalmente, humanizado pelo trabalho. E Sartre, que já traz aí nas ideias existencialistas, que nascemos sem essência, sem identidade, e as construímos enquanto existimos, ao longo de nossa vida. Então, para o existencialismo, que já é um pensamento filosófico contemporâneo, que nós nascemos podemos dizer, numa natureza humana, nascemos e somos lançados ao mundo, logo, conforme as nossas experiências, nós existimos, né? E vamos nos transformando ao longo da vida, por meio do nosso querer, porque se eu não quiser nada, também não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso, então, conduzir a minha vida, ser responsável pelas mudanças, por aquilo que quero para a minha vida, para o que eu quero ser. Escreva sua compreensão sobre o existencialismo, segundo Sartre. Então, eu trouxe uma questão
para que vocês possam produzir um texto, segundo a ideia de Sartre, né, sobre o existencialismo, né? Corrente filosófica existencialista. O existencialismo é uma moral da ação, porque considera a única coisa que define o homem é o seu ato. Ato livre por excelência. Nós somos livres para escolher o que nós queremos, não é verdade? Mesmo que o homem sempre esteja situado em um determinado tempo ou lugar. Porém, estudante, por mais que tenhamos liberdade, mas nós vamos ser conforme também a nossa condição, né? Conforme o tempo. O homem tinha comportamentos e identidades conforme o período medieval. No período moderno, já mudou. Então, conforme o tempo e o lugar, nós nos modificamos. Não importa o que as circunstâncias fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é por todo o homem, na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total da sua existência. Muito bem, aqui eu trago um material complementar sobre a antropologia filosófica, conceito de ser humano na história da filosofia. Então, vocês podem, talvez necessitem, né, desse vídeo, estudante, para vocês responderem, fazer aquele quadro. Olha, eu trouxe aquele padrão de resposta, mas vocês não precisam fazer igual, certo? Coloque lá o que você compreendeu. Né? O que era o homem segundo os filósofos clássicos, os filósofos medievais. Vocês podem encontrar, pesquisar outros materiais, tá bom? Tem uma referência lá. Então, queridos, concluímos essa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí da ciência contemporânea e os novos pensamentos, né? Somente o existencialismo, que está relacionado à nossa responsabilidade de sermos do que queremos ser ou não ser, né? Ou você quer ser ou não ser. Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!